Eu queria que você abrisse a palavra do Senhor comigo. Livro de 2ª carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 8. Amém? 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 8. Quem for achando vai dando um glória a Deus. Amém? Galera dos teens também, próxima semana tem uma novidade para vocês. Amém, teens? Glória a Deus. Galera animada, tá me impressionando. Tirando o grupo dos homens, né, que é um monte de grupo que eu tô. É o grupo mais animado que eu tô, meu irmão, é o grupo dos teens. Eles todos os dias uns cobram os outros, dizendo assim: hoje quem que vai orar? Quem que vai fazer o devocional? Amém? Ó, só para vocês terem noção, meu irmão, a geração que nós estamos trabalhando. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim na minha Bíblia e na sua: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desamparados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Amém, igreja? Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Se quiser colocar um pouquinho de ganho aqui, de peso no meu retorno, por favor. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai, pela oportunidade de estarmos, Senhor, mais uma noite em tua casa. Poder, Senhor, adorar o teu santo nome. Poder glorificar o teu santo nome, Senhor. Eu te agradeço, Pai, por o Senhor me escolher, por fazer parte, Senhor, do teu time celestial, por usar, Senhor, a minha vida, Pai. Eu te peço perdão, Senhor, dos meus pecados, das minhas falhas. Que o Senhor use a minha vida, Senhor, hoje, pela tua misericórdia, pois eu não tenho nada, Senhor, a oferecer para os meus irmãos, a não ser aquilo, Pai, que o Senhor colocou em meu coração e fui ministrado pelo Senhor. Obrigado, Jesus. É assim, Pai, que nós oramos. Te agradecemos, Senhor, crendo, Pai, sempre na certeza da vitória, em nome de Jesus. Amém, amém. Se você crê nisso, aplauda ao Senhor aí no seu lugar, amém? Esse texto de 2 Coríntios, capítulo 4, do versículo 8 em diante, ele nos traz um ensinamento de superação. Repete comigo: superação. Eu vou ler novamente para que você possa entender. Cadê o Marcelo? Marcelo? Está lá em cima. Eu vou ler novamente só para você poder entender o contexto dessa palavra do qual Deus quer nos ministrar nessa noite, amém? Diz assim a palavra do Senhor: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Amém, igreja? E aí Paulo continua dizendo assim: trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Superação, meu irmão, é você superar as suas dificuldades diárias. E hoje, o título da palavra é exatamente esse: superação. Como encontrando a Deus em tempos difíceis. Repete comigo: encontrando. Mas fala com vontade, que tu não está nem encontrado, irmão, tu está perdido. Amém? Fala: encontrando a Deus em tempos difíceis. Está muito ruim meu retorno aqui, ô Edmar. Não estou conseguindo nem ficar aqui em cima, cara. A superação é exatamente isso.
é nós encontrarmos a Deus em tempos difíceis de nossas vidas. Com toda certeza, todos nós estamos expostos a passar por tempos difíceis em nossas vidas. Vivemos no mundo e sabemos que dias difíceis são reais. Amém, igreja? Talvez o dia de hoje possa ter sido difícil para você, ou de repente o dia de amanhã, mas essa palavra ela vai preparar o teu coração para viver esse dia mal. Amém, igreja? Hoje, por exemplo, estamos nesse exemplo agora, pode estar sendo um dia difícil para você, ou talvez um dia difícil para essa pessoa que está ao seu lado, mas dias assim, na verdade, são dias em que podemos viver os milagres do alto. Amém, igreja? Repete comigo: dias difíceis nos fazem viver os milagres do Senhor. Amém, igreja? Se você crê nisso, aplauda ao Senhor aí no seu lugar. Uma das artimanhas de Satanás não é só você acreditar nas mentiras, não é só fazer você acreditar nas mentiras dele, mas também olhar para a sua dura realidade e achar que isso não tem solução. É você olhar para a realidade da sua vida, meu irmão. Você olhar para a circunstância da sua vida e você não conseguir encontrar uma solução sobre aquilo. É exatamente essa uma das artimanhas de Satanás. Mostrar para você que aquilo não será possível de realizar. Que você não irá conseguir sair dessa circunstância, que você não irá conseguir superar essa situação o qual você está vivendo. Amém, igreja? Mas nós trazemos uma frase que nos motiva no seguinte: a vida não é medida pelos obstáculos que encontramos, mas pela coragem com que temos de enfrentá-lo. Amém, igreja? A vida não será medida, meu irmão, pelos obstáculos que você encontra no seu dia a dia. A vida, meu irmão, ela vai mostrar para você a coragem que você tem de poder enfrentar esses obstáculos. E sabe, igreja, todas as vezes que nós trazemos algo sobre superação, é nós olharmos para a nossa realidade e colocarmos a nossa fé em prática, ao ponto de nos questionar se eu e você somos aptos a realizar aquilo. Quando se trata de superação, é você aprender a lidar, meu irmão, com a sua incapacidade. Repete comigo: incapacidade. É você enfrentar a sua incapacidade todos os dias. É o qual nós trazemos aqui sobre esse exemplo que foi dado. Satanás, ele sempre vai olhar para você e dizer: você não é capaz, você não vai conseguir. Mas o Espírito Santo de Deus vai continuar te dizendo: continue, não pare, pois falta pouco, você está prestes a concluir aquilo que eu tenho para a tua vida. Amém, igreja? Lidar, meu irmão, com as dificuldades talvez seja o processo mais doloroso da nossa vida. Porque nem todos os dias vão ser fáceis, meu irmão. Nem todos os dias irão ser um mar de rosas. Vai ter dias em nossas vidas em que você vai olhar e vai falar: meu Deus, cara, que doideira. Por que eu estou passando por isso? Por que eu tenho que enfrentar esse processo? Por que eu preciso passar por essa situação? Porque eu preciso, meu irmão, lidar com certa circunstância no meu convívio familiar? Por que eu preciso passar por certas circunstâncias no meu convívio profissional ou ministerial? Sabe, irmão, quando nós falamos sobre superação, nós entendemos que existe um processo de Deus sobre as nossas vidas. Repete comigo: processo de Deus na minha vida. Aponta para você e fala: na minha vida.
Somente você irá conseguir superar os obstáculos da sua vida. Somente você irá conseguir superar as dificuldades da sua vida. Porque quando você chegar na linha de chegada, meu irmão, você vai olhar para você, não importa a colocação o qual você chegou, mas sim você conseguiu terminar, e orgulhoso vai dizer: glória a Deus, eu consegui. Amém, igreja? A superação é exatamente isso. É você aprender a lidar com as suas dores, meu irmão. A dor, ela nos mostra o quão certo nós estamos caminhando. Esses dias eu estava conversando com o Netão sobre essa situação de treino, superação. Eu falei para ele: cara, o pior dia de treino para mim é o treino de perna. Esse treino de perna não precisava acontecer. Cadê o Renan? Renan não veio hoje, né? Tá ali, ó. O Renan falou: já que tu falou, eu vou te esmagar então. E aí eu peguei e falei assim: cara, eu sinto muita dor quando eu estou treinando. Aí ele pegou e falou assim para mim: quando a dor está vindo, isso é um sinal de que você está treinando certo. Olha pro teu irmão e fala assim para ele: quando a dor vem. Mas fala com vontade, irmão, porque desse jeito você que está cheio de dor. Fala assim para ele: quando a dor vem, isso é um sinal que você está no caminho certo. Continue caminhando, continue prosseguindo. Se você crê nisso, dá um glória a Deus e aplauda ao Senhor. A dor, ela nos faz aprender a lidar com os nossos limites. Sabe, queridos, voltando para esse exemplo do qual eu falei agora, eu comecei a trabalhar isso na minha mente. Quando começa a doer, eu começo a intensificar ainda mais os meus treinos. E é isso que nós precisamos fazer nas nossas vidas. Quando as coisas começarem a se tornar difíceis, meu irmão, no seu dia a dia, quando as dores começarem a se intensificar, você precisa intensificar ainda mais a sua fé. Você precisa intensificar ainda mais a sua busca a Deus. Porque a superação está ligada exatamente nisso, na sua aptidão de aguentar a dor. Porque a dor, meu irmão, ela faz parte do processo de Deus. Amém, igreja? E existem 4 coisas que Deus separou nessa noite, para que nós possamos entender o que é encontrar Deus nesses momentos difíceis. Repete comigo: primeiro, foque naquilo. Meu Deus do céu, cara, não é possível. Vamos voltar. Primeiro, foque naquilo que te traz esperança. Olha pro teu irmão, dá aquele chacoalhão nele e fala: foca, irmão. Tem irmão que fica panguando, né? Tipo, palavra rolando, ele... Quando ele volta já está no quarto, tipo, no quarto, mano? Não entendi nem o primeiro. Foque naquilo que te traz esperança. Abra comigo o livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 2. Primeiro Reis, capítulo 19, versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor na minha Bíblia e na sua. Nós vamos ler do 2 até o 4. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para lhe dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo o rigor, caso amanhã, nessa hora, eu não faça com a sua vida eu não faça com a sua vida o que fez com a vida... Caso amanhã, nessa hora, eu não faça com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Repete comigo: fugiu. Essa é uma opção que Deus não vai nos dar, meu irmão, para superar algo. Você precisa aprender a lidar com as suas
circunstância. Porque fugir é fácil, irmão. Você abandonar os problemas é fácil. Você virar as costas para aquilo que está te gerando dor é fácil. É a maneira mais fácil de você poder, talvez, se distanciar daquela circunstância tão desagradável. Mas o Senhor está te dizendo nessa noite: não fuja, aprenda a lidar. Amém? Olha para o teu irmão e fala assim para ele: não fuja, aprenda a lidar. E aí continua dizendo assim: fugiu para salvar a sua vida em Berseba de Judá, e deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando por um dia. Sabe, queridos, esse texto, ele tem muito ensino, muita motivação sobre aquilo que nos traz a esperança, porque se você for para o capítulo 18, o profeta Elias havia desafiado os profetas de Baal sobre o sacrifício do altar. Ele preparou todo aquele altar, ele fez todo um ritual ali junto com os profetas de Baal, mandou cavar, fazer uma valeta em volta daquele altar, mandou jogar água em cima da lenha, em cima do holocausto, em cima de tudo, e ele chegou até zombar, porque ele dizia para os profetas de Baal: olha, clame mais alto, talvez esse Deus de vocês não esteja escutando. E a palavra do Senhor diz que quando chegou na vez dele, que ele clamou ao Deus Altíssimo, a palavra do Senhor falou que caiu fogo do céu que consumiu tudo, toda a água, toda a lenha, o altar, o sacrifício, tudo. Mas momentos depois, ele começou a sentir uma perseguição. Ele começou a ser perseguido por uma mulher chamada Jezabel. Isso lhe trouxe medo, irmão. Sabe, queridos, uma das coisas que nós não conseguimos superar em nossas vidas é todas as vezes quando se intensifica algo sobre nós e nós não conseguimos vencer, aquilo começa a nos gerar medo. Nós esquecemos das experiências que nós vivemos com o Senhor lá no passado. Nós esquecemos das promessas que o Senhor nos fez. Nós não conseguimos olhar para aquilo que o Senhor tem para nós lá na frente. Nós nos aprisionamos na nossa limitação de medo ali naquele momento. Romanos capítulo 15, versículo 13, a palavra do Senhor diz assim: que o Deus da esperança os enche de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. A única coisa, meu irmão, capaz de nos trazer uma esperança no lugar onde não há esperança, é o próprio Espírito Santo de Deus. Sabe onde nós falhamos? No momento em que nós começamos a relutar com as nossas próprias forças. Nós queremos fazer do nosso jeito. Nós queremos fazer da nossa maneira. Olha para o teu irmão e fala assim para ele: nunca será. Nunca será. Nós precisamos olhar para as promessas de Deus sobre as nossas vidas. O apóstolo Paulo, ele foi muito claro sobre isso. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Sabe, queridos, superar é você colocar uma pedra
em cima daquilo que acabou. Não faz mais parte da sua vida. Você não pode ficar vivendo esse luto todos os dias da sua vida. Sabe, queridos, eu queria abrir meu coração para vocês aqui sobre algo que me entristeceu muito no dia anterior. Nós passamos por um processo muito difícil nesse 1 ano, sim ou não? O momento da superação, meu irmão, da transição, foi um momento muito difícil. Muitos desanimaram no meio do processo, muitos ficaram para trás, outros se fortaleceram ainda mais, alguns adoeceram, assim como eu e a pastora no meio do processo passamos por algumas dificuldades. Só que o que mais me entristece, igreja, é quando a verdadeira igreja, ela deixa de se posicionar como igreja. Porque hoje nós temos uma guerra mundana, onde cada um olha apenas para a sua placa e esquece daquilo que é eterno. Amém? Alguns anos atrás houve uma grande polêmica, do qual nós vivemos lá atrás no antigo ministério, sobre 2 rapazes, né? Que ficaram colocando na internet algumas verdades do que aconteceram, né? A gente não sabe até onde foi verdade, onde foi mentira, mas enfim, esse não vem ao caso. Só que ontem eu recebi a triste notícia de que um desses rapazes, em rede social, foi descoberto pelo marido de uma mulher que ele estava tendo um caso. Quem viu essa matéria? Do Tiago Alicerce. Sabe qual foi a parte mais triste, irmão? É ver outras pessoas celebrando aquilo como tipo, graças a Deus ele caiu. Isso me causou vergonha, cara. Porque não importa o que aquele rapaz fez ou deixou de fazer nas redes sociais. Ele tem uma família, ele tem uma esposa, ele tem filhos. Ele é pastor de uma igreja local. O problema não foi o pecado que ele cometeu. O problema é como a igreja vai se comportar a partir de agora, irmão. É o que vai ser daquelas ovelhinhas, cara, que olhava com tanto amor e carinho para aquele pastor. E agora eu acredito nesse pastor. A maior hipocrisia que teve é pessoas celebrando a queda do cara, mano. Você tem noção disso, brother? Eu, por ter tido passado por todo o histórico, poderia ter me alegrado com isso. Mas que evangelho que eu estou pregando, meu irmão? Que superação de evangelho que eu estou pregando, se eu celebro a queda de um homem que está pregando diante de um altar assim como eu prego? Porque estão todos sujeitos a passar por isso, sim ou não? Sim ou não, igreja? Agora eu pergunto para vocês, a atitude dele foi errada? Foi. Mas o cara foi homem, mano. Ele chegou na rede social dele e falou, eu pequei. Eu traí a minha mulher, eu peço perdão. A minha única preocupação agora é com a igreja e com a minha família. Agora eu digo algo para vocês, quantos que estão celebrando a queda desse homem, que falhou, que errou, mas que cometem os mesmos erros e ainda continuam em cima das plataformas? É uma família que talvez vai demorar para superar esse histórico. Amém? Eu não estou levantando uma bandeira querendo defender o erro dele, não, irmão. Ele errou. Amém? Mas quem somos nós para julgar? A verdadeira igreja, irmão, é aquela de Isaías. Ainda que você tropece, a minha mão vai estar estendida, meu irmão, para poder te levantar. Amém? Salmo 37, versículo 24. Ainda que você caia, o Senhor te sustentará pela mão. O dia que isso passar em teu coração, irmão, ao ponto de celebrar a queda do teu irmão, eu vou dizer algo para você. Você está muito longe do evangelho. Você não superou as suas mágoas, você não superou as suas feridas, não superou.
Pare de olhar para essas coisas, igreja. Amém? O foco que Jesus nos traz nessa noite, sabe qual é? Palavra, adoração, uma verdadeira entrega, uma verdadeira busca, quebrantamento. Sabe como é que Jesus quer nos ver como igreja? Salmo 51. Eu não estou preocupado com o meu título, eu não estou preocupado com a minha posição, eu estou preocupado em não perder a presença de Deus no meu coração. Eu estou preocupado em me prostrar diante do Senhor. Davi, quando errou, irmão, ele sabia o que ele estava fazendo. Porque se ele era um homem considerado um homem segundo o coração de Deus, então ele tinha discernimento daquilo que era certo ou errado, sim ou não? Ele sabia que ele precisava estar na linha de frente. Ele cometeu 2 erros. O primeiro erro foi o adultério, e o segundo erro foi o homicídio. Dentre outros que entrou no meio da ninhada de demônio. Mas sabe qual foi a coisa mais interessante, cara? É que ele estava caminhando. Ele continuava ainda a caminhar com aqueles erros. Só que, meu irmão, Deus é maravilhoso, amém? Ele usou um homem chamado Natan. Repete comigo, Natan. Aquele cara teve a ousadia de confrontar o rei, de dizer: olha, querido, eu quero dizer algo para você. Não foi isso, mas foi mais ou menos hard assim, sabe? Ele disse assim para Davi: o que você cometeu, com essas palavras, o que você cometeu coisas iguais a Saul. Se você não se arrepender, a tua história acaba aqui. Sabe o que ele fez, meu irmão? A palavra do Senhor diz que ele ficou dias em jejum, em oração, com o rosto prostrado em terra. Alguns dos seus empregados chegavam: olha, o menino morreu, ele não queria saber. Olha, tu é o rei, não quero saber. Olha, você já está há muito tempo sem comer, eu não quero saber. Mas o que você está buscando? Eu estou buscando a presença de Deus de novo sobre a minha vida. Amém, igreja? Superar é você aprender a lidar com as suas dores, e você usar as suas dores para poder curar feridas de outras pessoas. Se você crê nisso, dá um glória a Deus e aplauda ao Senhor. Na hora que eu vi o vídeo e começou alguns ataques normais, né? Na internet, o Espírito Santo falou assim para mim: ore pela família dele. A esposa possa estar desesperada agora. Ore pela igreja. Que o Senhor abençoe esse ministério e guarde as ovelhinhas daquela casa. Amém, igreja? Jeremias capítulo 29, versículo 10 diz assim: assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Porque sou eu quem conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não de lhes causar danos. Planos de lhes darem uma esperança e um futuro. E versículo 12 ele diz assim: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Repete comigo: oração e clamor. Isso Deus atende. Amém? Oração e clamor. Qual é o deserto, meu irmão, que você está passando? Qual é o deserto que você está vivendo nessa noite? Lamentações capítulo 3, versículo 21 diz assim: todavia, lembro-me também do que pode dar-me uma
esperança. Sabe o que eu lembro, irmão? Vou contar aqui para vocês. Além da carinha de vocês, das vezes que eu já pensei em desistir, sabe aquele dia que você acorda com vontade de sair só com a roupa do corpo, deixar o celular, deixar tudo, documento, sair que nem um indigente, e falar assim: eu quero que todo mundo vá catar coquinho, quero saber mais de ninguém, eu vou embora. Todas as vezes que eu já pensei em fazer isso, a primeira imagem que Deus me trazia era vocês. Falou: você vai fazer isso com a igreja? Não tem problema. Eu levo eles para outro lugar, eu levanto outra pessoa, talvez melhor do que você. E eu creio nisso, acredito. E a outra imagem que Deus me mostrava é quando um dia eu estava aprisionado nas mãos de Satanás, irmão, no meio do mato, fumando crack, 3, 4 dias aprisionado. E aí é onde eu coloco em prática esse versículo, eu trago à memória aquilo que me traz a esperança. Sabe o que é isso, irmão? É o poder lembrar de onde Jesus me tirou e o que Ele está fazendo na minha vida agora. Amém? E a segunda parte, para encontrarmos Deus em tempos difíceis, veja Jesus no meio do caos. Você precisa aprender a ver Jesus no meio do caos. Abra comigo, Marcos capítulo 4, versículo 38 e 39. Quem está gostando, dá um glória a Deus. Tomei até um susto quando eu cheguei aqui, subi para orar. O que tem no altar? Que isso aqui? Ah, tá. Misericórdia. Eu falei: Jesus. Falei: que é isso, Jesus? Vai, né? É a espada do forno. Como é que é? Da forja. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? E ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. E o vento se aquietou e fez-se completa bonança. Amém, igreja? As situações desafiadoras da nossa vida muitas vezes vão tirar a nossa capacidade de focar nos milagres e nos fazem focar apenas no caos. Cara, esses homens já haviam vivido muitas maravilhas com Jesus. Eles estavam no meio de um caos, sim ou não? Eles estavam no meio de uma tempestade, sim ou não? E quem está no meio de uma tempestade, no meio de um caos, dá um glória a Deus. Olha para o teu irmão que deu glória a Deus do teu lado e fala assim para ele: calma, irmão, Jesus está no barco. Aqueles homens já haviam vivido coisas maravilhosas com o Senhor. Eles estavam apenas vivendo mais uma experiência. Eles precisavam superar apenas mais um caos. Mas eles esqueceram que Jesus estava no barco. Jesus apenas estava dormindo, meu irmão, mas eles estavam no barco. E é exatamente isso que nós aprendemos com esse texto. Situações vão tirar a nossa visão, para que não venhamos deixar a viver os milagres do Senhor. Apenas iremos visualizar as nossas tempestades, o nosso caos. Os discípulos focaram no caos e se esqueceram que Jesus estava naquele mesmo lugar. Momentos desafiadores muitas vezes revelarão aonde está a nossa confiança. Amém, igreja?
Momentos desafiadores na minha vida e na sua vida irão revelar aonde está a minha confiança e a sua. Quem está passando por dificuldade, dá um glória a Deus. É exatamente nesses momentos da sua vida em que serão revelados aonde está a sua confiança. Salmo 121, versículo 1 e 2. Tá engraçado, eu estava conversando hoje com meu cunhado sobre isso. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Quando você começar a olhar para a tempestade, irmão, quando você começar a olhar para o caos, quando você começar a olhar para as dificuldades, o único lugar que você precisa erguer os seus olhos é para os montes, porque é de lá que vai vir o teu socorro, é de lá que vai vir a tua provisão. Fique sempre no alto, irmão, olhe sempre para o alto, para encontrar Deus em tempos difíceis. Decida viver o processo de Deus sobre a sua vida. E eu vou falar uma coisa para você, irmão. O processo de Deus nem sempre vai nos agradar. Tem hora que Ele vai olhar para você e falar assim: é o que tem para hoje. Faz parte do processo. Você precisa passar. Sabe aquela situação? Eu não sei se vocês já viveram isso na vida de vocês. Quando eu era mais novo, eu andava com uma galerinha que gostava nós íamos numa cachoeira que todo mundo pulava. E meu irmão, se tem um pastor que tem medo de altura, sou eu, cara. Eu olhava aquilo ali e eu ficava assim, sabe quando você fica tipo, não, agora eu vou. Os caras já pularam 10 vezes, você fica assim, sabe? Você nunca vai. Aí sempre tem um, né? Incorporado que vai lá e te empurra. Nós iremos passar por situações nas nossas vidas como isso, cara. Deus vai nos colocar na beira da cachoeira e vai falar para você: pula. Pula. Ele vai olhar para mim, para você e vai buscar ousadia. Vai buscar e observar se existe ousadia dentro de nós. Sabe por quê? Porque isso faz parte do processo dele sobre nós. Olha só o que diz Marcos capítulo 5, versículo 22. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela para que seja curada e viva. Jesus foi com ele, uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. No meio de um caminho, irmão, uma mulher que estava no processo de Deus, a mulher do fluxo de sangue, ela estava no momento certo e na hora certa. Repete comigo: momento certo e hora certa. O processo de Deus, meu irmão, na minha vida e na sua será dessa forma. É no momento certo, na hora certa. Sabe por quê? Quando estamos no momento certo e na hora certa, de repente de Deus acontece. Esse é o processo do Senhor. E aquela mulher apenas tocou na orla das vestes dele. Há 12 anos, passando pela mesma situação. Eu queria fazer uma pergunta para você, meu irmão, nessa noite. Há quanto tempo você está nesse processo? Quanto tempo você está vivendo nessa mesma situação, irmão? João capítulo 11, versículo 20. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, Deus te dará
tudo o que pedires. Disse-lhes Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Eles estavam vivendo um processo, irmão. A mensagem já havia chego que Lázaro estava doente. Jesus estava com os discípulos, realizando outras coisas, fazendo outras obrigações do ministério. Os discípulos olharam para ele tipo assim: cara, o cara é teu amigo, você não vai lá, ele está doente. E mais uma vez ele declara: calma, a gente vai chegar lá, mas existe um processo para que o nome do Senhor seja glorificado. Talvez, meu irmão, você possa não estar entendendo o processo de Deus na sua vida. Talvez você possa estar olhando para você e dizendo para si mesmo: meu Deus, isso tudo que eu estou passando é para me envergonhar. Mas eu estou aqui como um mensageiro de Deus para dizer algo para você. Todo o processo de Deus sobre a tua vida é para que o nome do Senhor seja glorificado através de você. É para que o nome do Senhor seja glorificado através da tua família, irmão. E no versículo 38, o texto continua dizendo assim: Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Repete comigo: sepulcro. O sepulcro também faz parte do processo, irmão, porque o sepulcro ele nos traz uma imagem de morte. E era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. E disse ele: tirem a pedra. Repete comigo: tire a pedra. Existem pedras no seu caminho, irmão. Existem pedras que foram colocadas no seu caminho. Mas entenda algo nessa noite mais uma vez. Essa pedra faz parte do processo de Deus sobre a tua vida. Tirem a pedra, disse ele. E disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois faz 4 dias. E disse-lhe Jesus: não lhe falei que se cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima. Repete comigo: olhou para cima. Pai, eu te dou graças porque me ouvistes. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isto por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviastes. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Lázaro, venha para fora. Sabe o que ele quis dizer, igreja? Ele quis dizer assim: o teu processo acabou. Acabou o processo da tua vida, Lázaro. Agora é hora de você desfrutar das minhas promessas. O processo acabou, Lázaro. Olha para o teu e fala assim para ele: ei, Lázaro, o processo acabou. E nessa noite, você vai desfrutar de todas as promessas do Senhor para a tua vida. Se você crê nisso, aplauda Ele. Venha para fora, Lázaro. Porque o processo é esse, irmão. Muitas das vezes nós iremos nos enxergar como mortos. Só olhar para você e falar: cara, sabe, existem irmãos que estão tão morto espiritualmente, tão morto. O cara não consegue sentir mais nada. O arrepio que ele sente é apenas aquele ventilador que passou de repente e sobrou nele. Aí deu um friozinho. Tem cara que está tão morto, mas tão morto, que quando ele acorda, ele nem se espreguiça mais com o braço para cima, ele se espreguiça para frente. Porque se ele colocar para frente, Jesus puxa ele.
E o processo é esse, nós nos sentimos mortos. Só conseguimos enxergar pedras. Já cheira até mal. Não é? O pecado faz com que eu e você venhamos a viver isso, irmãos. Traz um mau cheiro. Uma vez, eu e a pastora estávamos dormindo, no início do nosso casamento. Coitada, a pastora sofreu comigo. Porque eu tinha aquele problema de sonâmbulo, sabe? Ela tinha que trancar a casa inteira, tirar a chave da porta. Era uma loucura, irmão. Era demônio, né? Era. Ainda tinha uns lá, alguns morando, né? E aí, um dia estávamos dormindo. Irmão, subiu um cheiro. Mas um cheiro tão forte, que ela me acordou e falou assim, pode ir que cagou. Achou que tinha sido eu. Sem brincadeira. Foi até forte essa palavra, mas foi assim que ela disse para mim. Pode rir, irmão, é verdade. Era um cheiro de fezes humana no nosso quarto. Eu falei, mas não fui eu não, ué. Ela falou, mas não é possível. Eu falei, não fui eu. E começamos a orar. Você ri, irmão, imagina você ser acusado na madrugada de incendiar o quarto daquele jeito. Ela olhou e falou assim, então vamos orar. E nós começamos a orar. Aí conversamos com um pastor, amigo nosso, que foi o meu padrinho de casamento, o pastor Sérgio Daide. Falei, pastor, essa noite nós sentimos um cheiro muito forte, né? Uma amizade que nós temos assim, por ser um grande homem de Deus. Ele pegou e falou assim, então orem, porque isso daí é um sinal de que fizeram alguma coisa para vocês. O cheiro do pecado, irmão, de coisas ligadas ao inferno, é exatamente isso, cheira mal. A pessoa está morta. Ela não consegue mais viver a plenitude de Deus. Ela não consegue mais viver algo soberano da parte de Deus. Mas nós precisamos, igreja, decidir a partir de hoje, viver o processo de Deus. Salmo 37, versículo 7, descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. E o último tópico para terminar. Seja movido pelo céu e não pela sua necessidade. Tem irmão que se desespera, cara. Não pode passar uma lutinha, meu Deus, vou morrer. Vou morrer, não vou dar conta, calma. Seja movido pelo céu, irmão, e não pelas suas necessidades. Tem irmão que não sabe passar necessidade. Tem irmão que não pode passar uma dificuldadezinha. Que já vou desistir, está muito difícil, depois que eu me converti, as coisas ficaram piores. Quem já pensou nisso? Fala a verdade, levanta a mão. Eu também, irmão, não vou ser hipócrita não. Outro dia eu falei, meu Deus do céu, cara, antes de eu conhecer Jesus não era assim não. Mas isso é um sinal que nós estamos no caminho certo. Isso faz parte do processo de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 3 e 4 diz assim: o tentador aproximou-se dele e disse: se você é filho de Deus, mande com que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Está passando por luta, irmão? Está passando por dificuldade? Está passando por adversidade? O teu sustento vai vir, sabe de onde? É celestial. A matemática de Deus é diferente da minha e da tua. 1 mais 1 para mim, para você é 2, para Deus é 3. É Ele quem te sustenta. É Ele quem traz a provisão no dia certo. Vou contar um testemunho só para edificar a tua fé. Há 13 anos atrás, eu já contei esse testemunho, já vamos acabar aqui. Tem irmão já inquieto, quer ir no banheiro, está com fome, pensando na comida que sobrou, o frango da padaria, com aquela batata murcha. Aquele macarrão da Folia de Reis. Há 13 anos atrás, quando eu casei com a pastora, eu tinha um Fusca.
Olha só. Eu contei essa história aqui, né? Aí casamos, ela inventou de fazer uma pia. E aquela época, granito era, tipo assim, você vendia um rim para ter uma pia de pedra, de granito. Ela falou, eu quero fazer uma pia, não sei o que. A gente fez a pia, mas não tinha nem armário, né? Ficamos um ano sem armário, as panelas tudo pro chão, tudo no chão, talher. Enfim, deu 9 meses, ela quis mudar de lá e eu olhava para aquela pia, me dava raiva porque eu tinha vendido meu Fusca e meu Fusca ficou na pia. Aí um dia desse, irmãos, eu olhei assim e falei assim, acho que eu vou comprar um Fusca. Tava com um carrinho que tava vendendo o carro e comprando, vendendo e comprando, né? Aí eu peguei e dei aquela preparada primeiro, né? Irmão, porque a pastora adora Fusca. Aí eu dei aquela preparada primeiro, né? Então, dá uma olhada nesse carro, que legal. Ela, tu não vai inventar, né? Ah não, pô, só tô te mostrando, que bonito, né? Ela, mas não inventa. Amém, mulheres? Tem esposa que faz isso? Ó. Aí, irmão, eu falei, vou ligar pro rapaz, perguntar para ele quanto que ele quer, porque não tinha preço. E eu tava com um ninho quadradinho, desses, sabe? Aquele tanquinho de guerra que o pastor capotou ano passado. Aí eu liguei pro rapaz e falei assim, quanto você quer no Fusca? Ele falou, tô pedindo tanto. Aí eu falei, legal, cara. Aí você vê, irmão, quando o negócio é de Deus mesmo. Eu falei assim para ele, eu tô com um ninho aqui. Eu falei, eu vou vender primeiro o Uno. Depois que eu vender o Uno, eu te ligo, porque aí eu quero comprar um Fusca. Ele falou assim, rapaz, que engraçado. Meu pai está querendo vender um Fusca para comprar um Uno. Aí eu falei, aí Deus está no negócio, hein? Aí ele falou, quanto você está pedindo no Uno? Aí eu peguei e falei assim, eu pedindo tanto. Aí ele falou, só que é o seguinte, eu estou pedindo tanto no Fusca, eu não tenho nada para ti, não tenho dinheiro para te dar de volta. Mas eu tenho uma motinha aqui, uma moto 2008, uma fanzinha, você quer? Eu falei, tá fechado. Amanhã eu estou indo aí buscar o Fusca. Meu irmão, eu estava na febre de buscar o Fusca, eu demorei acho que uma semana para buscar a moto. Ela queria saber de moto, meu irmão, queria o Fusca. E aí cheguei para lá, fiz uma negociação da hora, mas já cheguei, né, empolgadão. Que homem é assim, homem quando sabe que a mulher vai criticar, ele já chega empolgado, falando que vai dar certo, que vai ser o carro da vida dela e não sei o quê. E aí, tadinha, ela foi, olhou, tá bom então, vai, já que você quer. Mas resumindo, irmão, para você poder entender. No final do mês passado, ela olhou para mim e falou assim, então, agora o Fusca está aí, a gente está com uma moto, e tem conta para pagar, e cadê o dinheiro? Aí eu falei, meu irmão, e no mesmo dia que eu fui falar, olha só, irmão, no mesmo dia que eu fui fazer um rolo com o cara com o Fusca, me ligou um cara e falou, vou comprar teu Uno à vista. Eu nem falei isso para ela, porque se eu falasse, ela ia deixar eu comprar o Fusca. Queria negociar, dar não sei o que, cheque, sei lá. Eu falei, não, irmão, vou comprar o Fusca. Aí eu olhei assim para aquela moto, meu irmão, na garagem. Falei, Deus, o Senhor conhece a tua serva. E me conhece também. Eu preciso agora do Senhor, Pai. Pela tua provisão. Foi domingo passado? Domingo passado eu estou ali preparando a palavra e me chama um rapaz. Opa, você está vendendo uma moto? Eu falei, estou. Ele falou, quanto você faz ela à vista? Meu irmão e eu vendo, ela me mandando mensagem, amanhã tem que pagar isso, tem que pagar aquilo. Eu falei, não, faço. Ele falou, faz tanto, faço. Eu falei para ele, vamos embora. Eu falei para ela, então vamos embora. O cara, não, quero ir lá ver agora, no domingo, depois do culto, quero ir lá ver agora. Eu falei, não, eu vou estar lá. Eu falei, o quê, meu irmão? Quando eu trabalhei com vendas, tinha um gerente meu que dizia assim, o macarrão se come quente, esfriou, já era. Aí ele chegou lá, falou, posso dar uma voltinha? Eu falei, pode. Ele pegou, andou, nossa, a moto é boa. Eu falei, nossa, é boa, hein? Eu vim lá de Areado na chuva, meu irmão, você não tem noção, mas pensa numa motinha boa. Ele falou, é boa mesmo. Ele, como é que nós fazemos? Eu falei, pode levar. Leva aí, mas como é que você vai pagar? Não, eu te dou a metade agora, a metade amanhã. Eu falei, tá feito. Cheguei para ela e falei assim, pronto, vendi a moto, tá lá o dinheiro. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim para ele, ufa. Foi celestial, irmão. Porque senão ela ia falar assim para mim, agora mesmo está no checkmate, ou tu vende a moto, ou tu vende o... Qual que você acha que ia vender primeiro? Fusca, irmão. Ela ia falar assim para mim, quanto que está devendo? É X? Se vira. Clama ao teu Deus agora. Amém, igreja? É brincadeira, mas é verdade.
e o Fusca está em casa. Mas, com toda certeza, eu quero dizer algo para você. O processo de Deus, ele possa ser difícil. Verdade. Mas nós precisamos encontrar a Deus nesses tempos difíceis. Amém? Porque é exatamente isso que vai nos trazer uma verdadeira superação. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos.